Olá! A partir de agora você ouve o 11 em Ponto, podcast diário de notícias do site 011 News. Eu sou Rose Rocha e apresento a você um resumo dos principais assuntos que são destaques no Brasil e no mundo. Hoje é sexta-feira, 17 de maio. Vamos aos destaques? Representante do agro no Rio Grande do Sul critica a importação de arroz do governo Lula. Após tragédia no Sul, Senado aprova regras gerais sobre mudanças do clima. Anitta terá reunião com Pacheco para debater a situação no Rio Grande do Sul. Parece piada, mas não é. 011 News. Informar para formar opinião. Gedeão Pereira, presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, FARSUL, criticou duramente a decisão do governo federal de editar uma medida provisória para importar arroz em meio à tragédia dos alagamentos no estado. Em entrevista à CNN, Pereira classificou a ação como desnecessária, destacando que o Brasil produziu cerca de 10,25 milhões de toneladas de arroz em 2023, suficiente para atender a demanda interna. Segundo ele, 84% das lavouras do Rio Grande do Sul, que representam 70% da produção nacional, já haviam sido colhidas antes das enchentes e as perdas nos armazéns devem ser pontuais. Na avaliação de Pereira, a produção nacional, juntamente com as importações regulares do Mercosul, especialmente do Paraguai, seria suficiente para evitar o desabastecimento. Abre aspas, não prevemos nenhum tipo de desabastecimento de arroz, a não ser momentâneo, por questão de logística e impasses com a emissão de notas fiscais, fecha aspas, afirmou a CNN. Ele argumenta que, com a maior parte da colheita preservada e a produção de outras regiões não afetadas pelo desastre, a medida provisória para importação de arroz não seria necessária. Já o governo federal defende a medida provisória como necessária para evitar a alta de preços e combater supostas fake news sobre a falta de arroz. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA, e a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, afirmam que a ação visa garantir a estabilidade no mercado e que a medida não afetará a produção nacional. É impressionante, né? Como esse governo se preocupa tanto com as fake news. Talvez devesse se preocupar mais em trabalhar para o povo. E em meio à tragédia que atinge o Sul, o Senado aprovou o projeto de lei que estabelece regras gerais para a formulação de planos de adaptação às mudanças climáticas. O projeto prevê que o governo federal elabore um plano nacional de adaptação à mudança do clima em articulação com estados e municípios e aponta algumas diretrizes. Contrário à proposta, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, criticou o PL. Abre aspas. Acho que não há o efeito prático que alguns estão esperando. A discussão mais profunda sobre as coisas concretas que nós podemos fazer para avançarmos nessa linha de adaptação e convivência com essas condições climáticas extremas que acontecem em alguns locais pode ficar para outro projeto, fecha aspas, disse o senador. Pelo projeto, as medidas de adaptação à mudança do clima serão elaboradas por órgão federal competente em articulação com as 3 esferas da federação, União, Estados e municípios, e os setores socioeconômicos. Uma emenda de Flávio Bolsonaro foi aprovada na CCJ para garantir efetiva participação do setor empresarial na formulação e implementação do Plano Nacional de Adaptação. Como foi aprovado na forma de um texto alternativo, o projeto retorna à Câmara dos Deputados. E a cantora Anitta afirmou ter sido convidada para uma conversa com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Recentemente, a artista criticou tanto o parlamentar quanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Abre aspas, Rodrigo Pacheco me preocupou e se colocou à disposição para falar sobre o assunto. Eu disse que tenho interesse em encontrar se for para falar e resolver, fecha aspas, afirmou a cantora que apoiou Lula nas últimas eleições. O presidente do Congresso já havia tornado público o convite para conversar com Anitta.
A ideia, segundo ele, seria mostrar a atuação do parlamento em pautas relacionadas ao meio ambiente. Há alguns dias, a artista disse que o Congresso brasileiro passou anos atacando o meio ambiente e as enchentes no Rio Grande do Sul são consequência disso. Anitta se mostrou absolutamente desinformada, ignorante na política e escolheu um péssimo momento para direcionar os holofotes para si mesma, quando o foco de qualquer humano de bom senso é ajudar, de alguma forma, as vítimas do Estado gaúcho. E por hoje é só. O 11 em Ponto fica por aqui. Essas e mais notícias você acompanha no site 011 News. Tenham todos uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana. Te espero na segunda. Até lá!